isso aqui foi depois de ser campeão baiano. Depois de ser campeão baiano, viu? Mas cobra reforços. Temos lacunas evidentes. Olha o título aqui da live. Ó. O Bahia não pode mascarar seus problemas. Nova realidade pede muito mais. Isso foi depois de ser campeão baiano. O passador de pano aqui. O vendido aqui. Leiro, o título da Sula pela acessibilidade não deveria ser prioridade junto com o Brasileirão? Achei que faltou postura nos 2 jogos como se não valesse nada. Mas assim, velho, eu não vejo essa acessibilidade toda no título da Sul-Americana, não, sinceramente. Não vejo, velho. Não vejo. Viagens longas, desgaste, né? Vamos pegar o chaveamento aqui da Sul-Americana, velho. Vamos pegar o chaveamento aqui da Sul-Americana. O Bahia tinha, claro, time para ser campeão, tinha time para brigar, evidentemente. Mas, para mim, existe um nível de dificuldade relativo, velho. Né? Não é um título fácil, não, porra. Não é um título fácil, não. Se fosse fácil, Fortaleza tinha sido campeão, Cruzeiro tinha sido campeão, né? Chegaram na final, beleza, mas não ganharam, pô. Não ganharam. Então não é fácil, velho. Não é fácil. Não é fácil, tá? O título da Sul-Americana não é fácil. Vou trazer aqui o chaveamento só pra gente relembrar, né? Tá aqui, ó. Tá na tela de vocês aí. O nosso lado tinha Bahia e Fluminense, né? Um confronto brasileiro, para começar. Se passasse do Fluminense, a gente podia pegar aqui, vai pegar Lanús ou Central Córdoba. Lanús ou Central Córdoba. Ainda tem aqui, no mesmo hora que a gente, né? O Grêmio terminou caindo fora, mas ainda tem Universidade de Chile, tem Independiente. Do outro lado, né, tem o Independente Del Valle, que é um time forte, tem o Once Caldas, que é um time tradicional, tem o próprio Huracan, que é um time tradicional, né? Que é um time que dá sempre trabalho. Então, não é um título acessível, não. É um título difícil igualmente. E ainda tem a questão da Sul-Americana, ainda tem a questão das viagens sul-americanas, né? Ainda tem a questão do desgaste físico por conta dessas viagens. Então não é fácil, velho. Você está falando como se a Sul-Americana fosse o Copa do Nordeste. Né? Como se a Sul-Americana fosse o Campeonato Baiano. E não é, velho. A Sul-Americana é uma competição difícil, sim. É uma competição mais acessível que a Libertadores? É. Mas não é uma competição fácil, velho. Né? Vocês estão falando como se a Sul-Americana fosse sopa no mel. Não é sopa no mel, não, irmão. Simplesmente do nosso lado da chave aqui tem um time que é considerado o rei de Copas. Que é o Independente, por exemplo, da Argentina. Né? Tem o Universidade de Chile, que é o time tradicional. O próprio Lanús é um time tradicional. O Central Córdoba é o atual campeão da Copa Argentina. Ganhou do Flamengo no Maracanã, por exemplo. Está aqui no nosso caminho. Né? O nosso lado da chave, inclusive, é o lado mais difícil. Do outro lado ainda tem o Independente Del Valle, que dispensa comentários, né? Vocês viram o que eles fizeram com o Vasco. Então, assim, vocês falam como se a Copa Sul-Americana fosse uma Copa do Nordeste. Né? E não é, velho. Não é. A Copa Sul-Americana tem times relevantes, tem times tradicionais da América do Sul, fora a questão do desgaste. Você não viaja dentro do país, você viaja para fora. Vai jogar na Colômbia, no Equador, na altitude, não sei aonde. Né? Então não é fácil, não, porra. Não é fácil, não. E isso não é discurso de derrotado, coisíssima nenhuma, João Felipe. Não distorce o que está sendo dito aqui, velho. Vocês precisam aprender a ouvir o que está sendo dito de maneira literal. Vocês estão distorcendo o que está sendo dito aqui. Em que momento eu falei que o Bahia é um time que não tinha condições de ganhar a Sul-Americana? Em momento nenhum. Não tem discurso nenhum de derrotado aqui. Né? Essa tentativa de roupagem de dizer que o meu discurso é um discurso de derrotado é um discurso fajuto. É um discurso fajuto, injusto e mentiroso. Porque não existe discurso de derrotado coisíssima nenhuma. Agora, eu consigo analisar os fatos. Desculpa se eu tenho a mínima capacidade de enxergar os fatos. A Copa Sul-Americana é uma competição mais acessível que a Libertadores? Sim. É uma competição que o Bahia, com a que tem, poderia brigar? Sim. Mas não é uma competição fácil, porra. Vocês estão falando como se a Sul-Americana fosse uma competição fácil, e não é. Não é. Não é. Um abraço aí para Igor Souza. Leiro não disse que era fácil, eu disse que era acessível. Sim, e jogamos ela. Eu não estou falando de você, não estou falando de outras pessoas, especificamente. Né? E jogamos ela. Né? E o que irritou, de fato, foi a postura que a gente jogou contra o América de Cali. Mas é uma competição difícil, velho. Viagem, desgaste, tudo isso é difícil. Uma coisa é você jogar em Recife. Outra coisa é você jogar no altitude, por exemplo. Como já fizemos essa temporada. Não foi o caso do América de Cali. Não tem altitude em Cali, mas jogamos na altitude essa temporada. Né? Então são questões que a gente precisa abrir o olho, velho. Vocês falam, às vezes, como se a Sul-Americana fosse a Copa do Nordeste. Né? Como se fosse uma competição qualquer, e não é, velho. Né? Ser ponderado e realista é ser derrotista. Tenha santa paciência. Pois é. E aí ficou com esse discursinho barato, e aí ficou com esse discursinho de você tem o discurso de derrotado. Você é passador de pano. Irmão, desculpa se eu consigo ter um nível de criticidade de entender como é que as coisas funcionam. Sacou? Se a Sul-Americana fosse fácil,
O Cruzeiro tinha sido campeão, o Fortaleza tinha sido campeão. Não é fácil, velho. É o que eu pensei que a gente podia ter ido mais longe? Claro, o treinador falou isso. Estou chateado porque eu queria ter ido mais longe nessa competição. E de fato nós poderíamos ter chegado mais longe. Mas não era garantia nenhuma de título. Para eu ler aqui no chat, por exemplo, que o Bahia tinha obrigação de ser campeão da Sul-Americana. Foi dito aqui. Foi dito aqui. Né? Eu vi aqui no chat, por exemplo, comentários dizendo que o Bahia tinha obrigação de ser campeão da Sul-Americana. Né? Foi dito aqui. Tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Bangabyte. Sul-Americana era obrigação pelo elenco. Obrigação, irmão? Obrigação? Às vezes eu acho que vocês estão sem entender o contexto que a gente viveu nos últimos 10, 15 anos, velho. Não dá pra entender. Sul-Americana ser obrigação, e aí depois vocês vão me dizer que eu tenho um discurso derrotista, só que vocês têm um discurso de escola da realidade, porra. Vocês estão falando como se o Bahia estivesse disputando finais de Sul-Americana, de Libertadores e indo para GC de Campeonato Brasileiro dos últimos 10 anos com frequência. O Bahia voltou a jogar uma competição como a Libertadores nos últimos... Depois de 36 anos. O Bahia não jogava Sul-Americana desde 2014? O Bahia não jogava Sul-Americana? Não, minto. 2018, né? Foi a última Sul-Americana que a gente foi. 2018. O Bahia não jogava Sul-Americana desde 2018. Não foi isso? Enfim, eu acho que vocês... O nosso limite, né? Na Sul-Americana foi as quartas de final, né? Contra o Atlético Paranaense, não foi isso? Quarta de final, 2018? 2021 foi a última vez que a gente participou, beleza. E mais a última vez que a gente chegou no mata-mata foi o Atlético Paranaense em 2018, não foi isso? Não foi 18, o Atlético Paranaense? Pois é. Então, assim, vocês estão falando como se a gente estivesse, nos últimos 10, 15 anos, brigando em alto nível. E não estávamos, velho. E falar isso não é ser derrotista, não. Falar isso é ter um entendimento do momento em que o nosso clube vive. Nosso clube está ressurgindo. Nosso clube está crescendo, está acordando de um sono profundo que nos colocaram. Né? E aí vem esse discurso de Sul-Americana era obrigação. Não era obrigação, velho. Não era. É claro que eu quero ser campeão, sou torcedor do Bahia, irmão. Eu vou para Fonte Nova desde 98. Eu vou para Fonte Nova desde 98. O Bahia é minha vida. Eu literalmente fiz do Bahia minha vida. O meu trabalho é estar aqui na tela para poder falar sobre o Bahia com vocês. Diariamente. Literalmente, o Bahia é a minha vida. O Bahia é literalmente o que bota comida na minha mesa. Vocês, torcedores do Bahia, vocês que me assistem, as pessoas que me acompanham, que gostam do meu trabalho, é quem botam comida na minha mesa. Literalmente. Literalmente. Então não tem ninguém, velho. Entendam, não tem ninguém mais do que eu que quer ver o Bahia bem, que quer ver o Bahia campeão. Quanto mais o Bahia estiver bem, mais torcida o Bahia vai ter, mais pessoas vão chegar, mais membros, mais superchats, mais visualização e, obviamente, mais receita e mais dinheiro chega pra gente. É óbvio. Então não tem... E botem uma coisa na cabeça de vocês, de uma vez por todas. Não tem ninguém mais do que as pessoas que trabalham com o Bahia, que fazem conteúdo pro Bahia, que querem ver o Bahia bem, velho. Eu não quero engajar na miséria do Bahia, não. Eu não quero engajar na desgraça do Bahia, não. Eu quero engajar no Bahia sendo campeão. Eu quero engajar no Bahia sendo um time de primeira prateleira do futebol brasileiro de novo, como já foi. Mas a gente tem que entender as coisas e encarar as coisas com a realidade. A gente precisa ser honesto com os fatos. A gente não pode querer se iludir. A nossa situação nos últimos 10, 15, 20 anos foi tenebrosa. O Bahia quase acabou. O Bahia quase deixou de existir. Entendeu? E aí, quando eu trago a realidade para vocês, aí vem meia dúzia com discurso derrotista, não sei o quê. Não é assim não que funciona, gente. É só um discurso que traz a realidade para vocês. É só um discurso que tem a capacidade de enxergar e analisar o que realmente está acontecendo. Né? Isso não me faz deixar de criticar o Grupo City, como eu acabei de criticar aqui. Né? Isso não me faz deixar de pontuar e cobrar. Quem viu o meu pós-jogo contra o América de Cali viu quanto eu estava chateado. Né? Tem corte no canal, tem vídeo no canal. Né? Agora, eu não sou um cavaleiro do apocalipse e jamais serei. Se você está aqui no canal buscando um comunicador que vai ficar o tempo todo nessa situação de bradando na maluquice, não vai ser aqui que você vai encontrar. Tem canais aí que fazem isso, mas aqui você não vai encontrar. Né?
Enfim. Um abraço, Nilson Santos. Chegamos às quartas também em 2020 contra o Defensa e Justiça. Bem lembrado. O pessoal tá achando que vai perder a oportunidade única de disputar a Sula. Esse pessoal que grita em microfone quer é audiência. É, meu amigo. Pois é. Um abraço aí pra Genivaldo Maceno. Tamo junto. Poxa, Leiro, não se ofenda, não. Pô, irmão, como é que você não quer que eu me ofenda pra você? Você chega na minha live e diz que parece que Cadu tá me pagando pra passar pano. Qual é o pano que eu estou passando aqui, velho? Qual é o pano que eu estou passando aqui? Você chega na minha live, quer que eu não me ofenda, mas você fala, você coloca em xeque a minha credibilidade e a minha idoneidade. E você quer que eu não me ofenda com isso? Isso é uma falta de respeito, irmão. Eu tô falando o que eu penso. Se é diferente do que você pensa, tá tudo bem. Agora, você vir colocar em xeque a minha credibilidade, se você vir colocar em xeque a minha idoneidade, a minha honestidade, eu não ganho absolutamente nada do Bahia, irmão. Nem com o Cadu Santoro eu falo com frequência. Falei com ele umas 2 ou 3 vezes em 3 anos. Então, assim, não tenho relação nenhuma com o Cadu Santoro, não tenho relação nenhuma diretamente com o Bahia, não recebo absolutamente nada do Bahia, né? Então, assim, o negócio é que, assim, pra vocês é assim, falou o que eu quero ouvir, é miserê, é porretão. Falou que eu não quero ouvir, é passador de pano. Infelizmente, a internet tá recheada de pessoas que não têm a capacidade de entender um comentário. Ou, pelo menos, não têm a capacidade crítica de entender que, apesar de você ter um comentário diferente do que eu penso, apesar da discordância existir, isso não me faz uma pessoa que é mais ou menos inteligente, ou que é uma pessoa que passa pano ou não passa pano. Enfim, infelizmente, a internet tá repleta de pessoas que não pensam, né? Infelizmente. Então, assim, Genival, não tem como eu não me ofender quando você chega para mim e fala que parece que Cadu Santoro tá me pagando para passar pano. Primeiro que eu não estou passando pano. Se você tá enxergando eu passar pano aqui, você tem 2 opções: limpar o ouvido ou fazer um curso de interpretação, né? Porque tá meio complicado. E o segundo ponto, se não tá te apetecendo o meu comentário, velho, se não tá gostando, discorde com respeito, fale, né, o que você discorda e vamos debater. Agora, você vir insinuar, né, nessa passividade, nessa passiva agressividade, né? Não se ofenda, mas parece que você está sendo pago. Você está sendo um passivo agressivo, guerreiro, né? Você está sendo um passivo agressivo. Um abraço aí pro Jorge Nilson, tamo junto. Um abraço aí para Alisson Conceição, tamo junto. Luciano Oliveira, abraço, meu amigo. As cobranças direcionadas a Cadu Santoro precisam ser intensificadas. Os buracos no elenco são visíveis faz tempo e nada até agora. Não houve reposição para Canu, o gol está entregue e complicado. Eu não ia nem fazer isso, mas eu vou fazer só para vocês verem uma coisa, né? O vendido aqui, olha o que é que o vendido faz aqui há muito tempo. Eu vou trazer para vocês verem. Não estou dizendo que é seu caso não, viu, Alfredo? Seu comentário é bastante pertinente. Eu concordo que as cobranças têm que ser intensificadas. Inclusive, né, eu acho que o Cadu Santoro é o personagem que mais tem que ser criticado. Mas vou trazer aqui até quem me mandou esse tweet foi meu parceiro Thiaguinho, né? Porque há um tempo atrás também veio um cavaleiro do apocalipse desse aí me chamar de passador de pano, né? Dizendo que eu não cobrava. E aí eu fiz só esse levantamento aqui. Infelizmente, eu não tenho como mostrar na tela para vocês ao vivo, né? O canal, porque o canal Infobahia, vocês sabem, terminou caindo, né? Mas tá aqui, ó. Isso aqui foi no dia 18 de abril. Portanto, isso aqui, galera, há um mês, né, do dia 18 de abril que eu publiquei, isso aí foi em maio, ou em março. Isso aí foi em março. Olha o que eu coloquei, ó. Em março. A gente tá em julho. Eu falei em março. Faltam reforços em 3 posições. A foto de Cadu Santoro, do que precisamos. E aqui a minha crítica, né? Temos lacunas. Crítica minha. Ler, expõe, lacunas, papapá. Outro comentário, isso aqui também há 3 semanas antes do dia 18 de abril. Ler valoriza título, isso aqui foi depois de ser campeão baiano. Depois de ser campeão baiano, viu? Mas cobra reforços. Temos lacunas evidentes. Olha o título aqui da live, ó. O Bahia não pode mascarar seus problemas. Nova realidade pede muito mais. Isso foi depois de ser campeão baiano. O passador de pano aqui. Né? O vendido aqui, vamos para mais uma, né? Pulga dependência, Leiro expõe fragilidades no elenco, necessidade mais do que urgente, tá na hora de agir. Foto de Cadu Santoro e eu fazendo cobranças e críticas. O vendido aqui,
Olha que coisa maravilhosa, né? Só que as pessoas na internet, e aí quando as pessoas falam, você perde muito tempo com os haters. Não é que eu perco muito tempo com os haters, não, gente. É porque, infelizmente, os haters, eles têm uma voz que às vezes é ouvida. E quando uma mentira é contada várias vezes, ela vira verdade. Eu não posso deixar isso acontecer. Meu trabalho é pautado nisso aqui que está aqui em cima escrito: credibilidade, informação e opinião. Se eu perco minha credibilidade, eu perco meu trabalho. As pessoas me assistem todos os dias, tem 650 pessoas me assistindo porque eu tenho credibilidade, graças a Deus. As pessoas me acompanham e gostam de ouvir o que eu tenho para falar porque eu sou um cara que sou analítico, que sou ponderado, que eu falo o que eu penso, o que eu observo, né? Que eu critico, mas eu critico sem chamar ninguém de filho da puta, de burro, de merda. Né? As pessoas gostam desse tipo de conteúdo que eu crio aqui. Né? As pessoas se sentem representadas. Né? E tá aí, ó, o passador de pano, o cara que nunca critica, tava criticando, tava pedindo reforços depois de um título. O Bahia foi campeão baiano, tava aquele oba-oba, Bahia ganhou vitória no Barradão, epa, campeão baiano, legal. E eu tava aqui, ó, ganhamos o título, valoriza o título, mas precisamos de reforço. Você entende? Então assim, velho, eu não sou e jamais serei um cavaleiro do apocalipse, né? É o que eu falo aqui. Eu não sou o cara do 880ismo. Eu não vou ser o cara que deixa de criticar, mas eu também não vou ser o cara que abre o microfone para chegar aqui e ficar: meu Deus do céu, Grupo City, maluco, o que é que estão fazendo com o meu time? Porque o que estão fazendo com o Bahia é um trabalho sério e de crescimento, velho, paulatino, constante, entendeu? E o passador de pano aqui, o vendido aqui, que alguns acham que é, né? E que, como eu falei, eu deveria bloquear, eu deveria expor, eu deveria processar, né? As pessoas que falam isso, mas eu não faço isso porque eu sou um cara super tranquilo, meu coração é muito bom, graças a Deus. O vendido aqui estava cornetando e estava criticando e estava pedindo reforço depois de um título. Só que as pessoas, elas não estão preocupadas com o que eu falo em relação à crítica. A pessoa vem aqui para poder falar bobagem, insinuar que eu sou vendido, para me tirar do sério, né, para tentar me atingir de alguma maneira, e falam bobagem, falam mentiras. Né? Então isso chateia, isso desmotiva. Né? Isso me faz pensar se eu quero ou não continuar criando conteúdo para o Bahia, ou na internet, né? Ou tendo um canal no YouTube. Tudo isso me faz pensar. Porque, infelizmente, as pessoas não têm o mínimo de cognitivo para interpretar o que está sendo dito. Você fala A, a pessoa entende Z e ainda te ataca por isso.